Bom, então, continuando a nossa aula sobre tumores, a gente teve a nossa aula 1, né, que foi sobre cistos odontogênicos, a aula 2 que foi sobre cistos não odontogênicos, e hoje a gente finaliza falando sobre tumores odontogênicos. Os tumores odontogênicos, eles têm uma característica, né, de serem mais agressivos do que os cistos. E eles podem ter diversas origens, né, como origem epitelial, origem calcificante, diversas origens. Os tumores odontogênicos, eles são classificados em alguns tipos. E hoje, né, eu trouxe os principais tumores, né, que afetam o complexo maxilomandibular, né, de acordo com os patologistas. Não evidenciei todo o livro do Neville, né, que é como referência todas as nossas aulas de patologia, mas eu trouxe como exemplo, né, tentar aprofundar ao máximo e ao mesmo tempo resumir para não ficar cansativo o assunto, né, visto que patologia é uma área extremamente extensa. Então, eu trouxe aqui os principais tumores. Vamos falar sobre eles e caso vocês queiram aulas sobre algum tumor específico ou então algo que eu não falei que é referência, podem colocar aí nos comentários que eu vou pesquisar, vou estudar um pouco mais sobre o assunto e faço um vídeo. Então, sem mais delongas, vamos continuar o nosso assunto. Então, o primeiro que a gente vai estudar é sobre as classes dos tumores epiteliais odontogênicos. Eles têm origem, né, mais ou menos, na parte epitelial. E o primeiro que a gente vai estudar é o ameloblastoma. O ameloblastoma ele tem origem nos remanescentes da lâmina dentária. E por ele ter essa origem, né, as mesmas origens que a maior parte dos cistos tem, ele é o tumor odontogênico, né, clinicamente visto, mais comum de todos. Ele apresenta, né, de três tipos: o ameloblastoma sólido, o unicístico e o periférico. E o ameloblastoma em geral, ele pode apresentar proporções grotescas, mas essas proporções elas não têm tendências a metástase, né? Elas apresentam crescimento lento, são localmente invasivas e apresentam uma recorrência alta. Então, a partir de agora, a gente vai falar um pouco sobre cada tipo de ameloblastoma e depois continuamos os nossos assuntos. Então, o primeiro tipo de ameloblastoma que a gente vai estudar é o sólido ou multicístico. Esse ameloblastoma, ele tem aspecto, né, de bolhas de sabão ou até mesmo favos de mel. Eu não vejo muito favos de mel aqui, mas eu vejo sim bolhas de sabão. Então já é uma característica que você consegue os diferenciados demais. Esse sólido multicístico, ele é o mais comum de todos os três, ele afeta cerca de 85 a 86% dos casos. E esse ameloblastoma, ele acomete mais entre a terceira e a sétima década de vida. Então, tem um longo período em que ele pode estar localizado. Não tem predileção por sexo, certo? E em 85% dos casos, ele vai acontecer em molares inferiores, né? Principalmente na mandíbula. E também pode afetar até o ramo ascendente inferior. Eles são assintomáticos, certo? E por serem assintomáticos, eles apresentam tumefação indolor com expansão de maxilares. Então, aquele 1% pode afetar expansão de maxilares. E essa expansão dessas maxilas, quando não tratada, ela pode se tornar, né, totalmente maléfica ao corpo, né, à cavidade oral em si. Em relação às características histopatológicas, ele pode se classificar em três tipos: o folicular, né, que tem um estroma denso, um estroma colagenoso, apresenta células periféricas, né, tem uma polarização reversa e também uma porção central de ilhas, né, com células epiteliais. Tem o acantomatossos, que apresentam pérolas de queratina, né, esses vão estar mais em regiões centrais das ilhas epiteliais, né, e o folicular era em porção central, com semelhante ao retículo estrelado. Temos os desmoplásicos, que apresentam o estroma densamente colagenizado e apresentam, agora não regiões centrais de ilhas, mas sim pequenas ilhas desses epitélios odontogênicos. O tratamento desse ameloblastoma é simples, somente enucleação com curetagem, e o tratamento dele, ele, digamos que não é tão benéfico, né? Porque tem um prognóstico em que existe uma recidiva de 50 a 90%. Então, isso não é positivo, né? Então, a pessoa que tem um ameloblastoma sólido, ela muitas vezes vai ter que cuidar para que ele não volte, né?
apesar de ter esse alto índice de recidiva, até 90%, então é um índice enorme. Outro ameloblastoma que a gente vai estudar é o unicístico, esse é cerca de 13% dos casos, e ele vai conter o epitélio de cisto odontogênico, e esse epitélio, ele é assintomático. Assim como o outro tipo de ameloblastoma, ele também vai afetar mais mandíbula, né, mais regiões de molares inferiores, premolares inferiores, em pacientes entre a segunda década de vida. Bom, em relação à característica radiográfica, certo? Apresenta-se como imagem radiolúcida, né, unilocular, e essa imagem radiolúcida, né, que a gente não pode ver muito bem, porque o terceiro molar inferior ele ainda está bem lá no fim, né, ele nem terminou a sua germinação, a sua fusão. Então, quando ele está totalmente erupcionado, você pode observar que esse terceiro molar inferior ele pode ter, né, juntamente com o ameloblastoma, com o tumor, ele pode ter uma reabsorção de raízes. E ele pode ser de três tipos principais: o luminal, o intraluminal e o mural. Eu não vou especificar cada um tipo deles, até porque essa videoaula ficaria muito extensa, mas todas essas três partes têm no Neville. Então, o ameloblastoma unicístico, ele não apresenta característica histopatológica muito assim característica, certo? Mas em relação ao seu tratamento, também usa-se enucleação. E ele também, assim como o sólido, ele tem um alto potencial de recidiva, mais alto ainda do que o multicístico, né? Já que ele é uma recidiva de 10 a 80% dos casos. Então, é uma recidiva alta, né? Extremamente alta, mais do que o multicístico. E por fim, a gente vai falar sobre o ameloblastoma periférico, né? Esse é como se fosse, cada caso é como se piorasse, se aperfeiçoasse mais. O ameloblastoma periférico, ou também chamado de extraósseo, né? Extraósseo já fala, né? Fora do osso. Esse, ele vai estar entre a quinta e a sétima década de vida, vai afetar a mucosa alveolar, ou até mesmo a gengiva, e ele pode ser de duas formas, pedunculada ou céssio. Também não vou aprofundar nessa parte. Bom, ele tem como característica histopatológica, né, a gente pode observar aqui uma histopatológica muito bonita, né, que apresenta cordões longos e anastomossantes, apresenta células epiteliais periféricas, apresenta também células epiteliais periféricas, além de serem colunares, tem polarização reversa, circundam células epiteliais semelhantes ao retículo estrelado do esmalte. Então, é como se fosse uma característica histopatológica que mistura a folicular com a desmoplásica. Bom, apresenta um estroma de suporte também, que vascularizado e ele é arranjado. E ele tem uma formação cística muito incomum, né? O ameloblastoma periférico, que é somente 1% dos casos, ele é muito raro. E o Neville, ele fala que o ameloblastoma periférico não foi encontrado nem 200% de casos como esse, então ele é extremamente raro. Ele apresentou incisão cirúrgica conservadora, então quando eu retiro esse tumor, eu tenho um prognóstico excelente, com baixo potencial de recidivo. Então, comparado aos três, né, ele tem um prognóstico excelente. E essa foi a nossa parte de ameloblastoma. Agora a gente vai falar sobre o tumor epitelial calcificante. Esse tumor, ele também é chamado de tumor de Pindborg. E ele é uma lesão extremamente incomum, né, e ela é bem comum e rara, porque ela afeta menos de 1% dos tumores odontogênicos. Ela dá geralmente em pacientes entre 30 e 50 anos, não há predileção por sexo, então há também tanto mulher quanto homem. É encontrado mais em regiões posteriores de mandíbula, né, como podemos observar aqui na imagem, mas também consigo observar em posteriores de maxila, né, premolar e molar, e apresenta-se como uma tumefação indolor, com um crescimento bem lento. Então, aqui nós temos o tumor epitelial calcificante, né? Olhem só ele aqui. É um tumor, eu diria aqui, como se fossem aqui vários cílios, mas ele é bem bonito, né? O tumor de Pindborg. Bom, em relação às características histopatológicas, ele apresenta-se, né, bastante encapsulado, então ele é totalmente encapsulado. Apresenta ilhas, cordões ou placas de células epiteliais que são de características poliédricas.
um contorno celular nítido, né, um núcleo muito grande, apresenta o peuformismo com atipia celular. E essas áreas de calcificação vão desenvolver o material amiloide. E isso é denominado de anéis de Lysingang. Então, lembra que anéis de Lysingang está relacionado, né, ao tumor de Pindborg. Em relação ao tratamento, apresenta uma ressecção local conservadora, certo? E eles podem ser tratados também com curetagem. O tumor de Pindborg, ele apresenta uma recorrência em torno de 15%, então a recorrência é baixa também, né? Um prognóstico bom. E essa foi a nossa parte sobre os tumores odontogênicos epiteliais. Bom, para finalizar essa parte, né, de ameloblastoma, de epitélio calcificante, a gente vai falar um pouco sobre o tumor adenomatoide. Esse tumor, ele, ao contrário dos outros tumores, ele apresenta uma característica não agressiva. Ele é uma lesão radiolusta, circunscrita, unilocular, envolve a coroa de um dente não erupcionado, mais frequentemente o canino. Então, todas as características que eu apresento aqui nessa imagem, certo? O tumor odontogênico adenomatoide, ele apresenta de 3 a 7% dos casos, certo? E ele é mais comum em jovens entre a segunda e a terceira década de vida. Afeta mais coroas dos caninos superiores e dá mais em mulheres. O adenomatoide, ele pode ser folicular ou extrafolicular. Em relação às características clínicas, eles são pequenos, né, medem até 3 centímetros, apresentam uma expansão das corticais e estão localizados entre os dentes erupcionados. Em relação ao seu crescimento, ele pode ser lento, pode ser circunscrito e pode ser progressivo. Daqui a gente observa, né, todas essas características clínicas visíveis aqui nessa radiografia. O tumor adenomatoide, ele apresenta células epiteliais fusiformes, com ninhos, com cordões, com massas celulares. Ele é bem delimitado, tem um escasso estroma fibroso e apresenta estruturas tubulares e núcleos polarizados com a presença de focos de calcificação. Então, aqui a gente pode observar nesses focos de calcificação aqui, né, na característica histopatológica. Em relação ao tratamento, eu tenho uma enucleação sem recidiva, então o prognóstico dela também é excelente, já que não há casos assim que haja uma recidiva desse tipo de tumor, que é o adenomatoide, ok? Então, essa foi as nossas partes sobre esses tumores. Agora a gente vai falar sobre os tumores mistos odontogênicos. Existem vários, mas eu trouxe um em especial, que é o odontoma. O odontoma talvez seja o tumor odontogênico mais conhecido de todos, porque além de ser o mais conhecido, é o que mais afeta, certo? O tumor, o odontoma, né, ele apresenta como se fossem vários dentinhos. Você pode até pesquisar no Google depois uma imagem que tem um menino e ele tirou uma foto, né, e ele tem como se fosse vários mini dentes ao redor, né, desse tumor. Então, em relação a esse odontoma, ele apresenta quantidades variáveis de dentina, de esmalte, de polpa e de cemento. Bom, o odontoma, ele é assintomático, ele é achado nas primeiras décadas de vida, então muitas vezes crianças observam e ele tem um diagnóstico bom, né? Porque esse odontoma, ele geralmente ele sai, então eu consigo visualizar, é claro que as pessoas veem aquilo e já querem tirar, né? Porque além de envolver a parte estética, envolve também, né, toda aquela parte de mastigação, entretanto. Bom, eles possuem uma frequência maior na maxila, principalmente ali entre os incisivos, entre os caninos, mas eles também podem afetar a mandíbula. E eles podem ser de dois tipos. Ele pode se apresentar composto, que são estruturas semelhantes aos dentes. Esse aqui mesmo é o maior odontoma do que já foi diagnosticado, né, do mundo, digamos assim. E aqui nós apresentamos o complexo, que é uma massa amorfa aglomerada de esmalte e dentina. Esse aqui afeta mais dentes posteriores de maxila.
E aqui afeta mais os dentes anteriores de maxila. Mas é claro que eles podem, né, se variar. Esses são mais os que mais afetam. Bom, o odontoma, ele apresenta como características histopatológicas esmalte, dentina, semente e polpa. E como isso, né, a gente sabe que há múltiplas estruturas que lembram pequenos dentes unirradiculares contidos em uma matriz fibrosa frouxa. Em relação ao tratamento, apresenta uma excisão simples, né, e um prognóstico excelente. Então, eu retiro esses mini dentinhos, digamos assim, né, e aí eu não tenho um potencial de recidiva. Olha só esse dente aqui, como tá a raiz dele totalmente dilacerada, né, para dar espaço esse odontoma. Bom, então, essa foi a nossa parte sobre o tumor odontogênico misto, que foi somente um. E para finalizar, a gente vai falar sobre os tumores ectomesenquimais odontogênicos. O primeiro que a gente vai estudar é o mixoma. O mixoma, ele pode ocorrer em qualquer idade, crianças, adultos, idosos, e além disso, ele não tem predileção por sexo. Então, não sei, ele vai afetar mais mulheres? Não sei. Vai afetar mais adultos? Não sei. Mais idosos? Não sei. Porque não tem predileção por sexo. É claro que, em alguns casos, a gente observa isso, né? Mas não dá para ter uma certeza desse tumor. Ele tem um aspecto de bolha de sabão ou de colmeia, e afeta mais posteriores e inferiores, né? Principalmente os molares inferiores. Bom, o mixoma odontogênico, ele tem crescimentos variáveis, certo? Ele afeta de 1 a 20% dos tumores odontogênicos, ectomesenquimais, e as lesões menores deles, antes dele estar crescendo, né, elas são assintomáticas. Então, a pessoa não vê que está crescendo um tipo de mixoma, né? Somente por uma radiografia ocasional que ela pode, né, ser diagnosticada. Ou então, muitas vezes, pode se deixar passar. Mas, quando apresenta uma lesão maior, ela começa a passar, ser sintomática. Ela tem uma expansão do osso envolvido, apresenta uma perfuração da cortical, e essas lesões, geralmente elas têm crescimento lento, né, na maioria dos casos. Mas esse mixoma, ele é um tumor assim que a gente não sabe. Então, muitas vezes pode ter um crescimento lento, mas pode ter um crescimento rápido. Então, não se sabe ao certo, ok? Bom, as características histopatológicas. Apresentam células redondas e fusiformes, um arranjo estrelado, poucas fibrilas colágenas e um abundante estroma mixoide frouxo, que apresenta, né, essas características. Em relação ao tratamento, as lesões menores, né, quando diagnosticada, se faz curetagem e o paciente sempre tem que ir, né, para o dentista acompanhar, então tem que ter uma reavaliação periódica. E as lesões maiores, elas apresentam a ressecção mais extensa, certo? Mas as lesões menores, as maiores, elas têm um prognóstico favorável, digamos assim, porque apresenta 25% de recidiva. E aí, essa foi a nossa parte de mixoma. E por fim, cementoblastoma, graças a Deus, acabou. Ele é um tecido semelhante ao cemento. E o cementoblastoma, ele tem uma expansão das corticais, né, com a vitalidade positiva do dente envolvido, e ele é pouco comum. O cementoblastoma, ele é ligado à raiz dentária e apresenta um crescimento lento e assintomático. O cementoblastoma, ele afeta mais dentes da mandíbula, né? Afeta mais premolares inferiores, mais molares inferiores. Em relação às características histopatológicas, apresenta o tecido cementoide, que ele é mineralizado com linhas justapostas. O cementoblastoma, ele também tem um tecido vascularizado com cementoblasto. Então, quando você vê uma lâmina do cementoblastoma, você observa, né, diretamente esses cementoblastos, né, muitos cementoblastos. Ele é fácil de ser identificado, né, e o tratamento dele é uma remoção da lesão, mas a exodontia tem uma recorrência muito baixa e ele também é um tumor benigno. Bom, então essa foi a nossa aula sobre os nossos tumores ectomesenquimais, odontogênicos, mistos, epiteliais. Eu espero muito que vocês tenham entendido e, como eu disse no início do vídeo, qualquer dúvida, deixem embaixo, quiserem que eu grave mais algum, deixem embaixo, vou estudar, anotar. E é isso. Muito obrigada por ter assistido até aqui.
e valeu!